Olá, seja muito bem-vinda à nossa segunda aula do Destrave a Sua Vida. Bom, hoje nós vamos falar sobre os porquês, sobre os obstáculos que têm causado tanto sofrimento na sua vida. Eu tenho certeza que você vai sair dessa aula já com muita consciência dos porquês têm ocorrido várias coisas na sua vida e por que você tem sofrido tanto, não é verdade? Então vamos lá? No primeiro pilar da sobrevivência, a gente vê aí que nós temos muita gente sofrendo somente nesse pilar. Tem gente que não tem o que comer, a gente sabe disso. E existem pessoas que já conseguiram suprir essa necessidade. E existem muitas pessoas que ainda não é verdade? E dentro dessa necessidade, existe toda essa fisiologia que eu falei. Existe a parte da alimentação, né, da saúde. Então, a lei da sobrevivência requer que você não adoeça. Então, é necessário que você comece a perceber que muitas pessoas, no primeiro pilar, na primeira hierarquia para a autorrealização, já está tropeçando exatamente na sobrevivência. Por quê? Porque não está conseguindo se alimentar da melhor forma, então está ocasionando doenças no seu próprio corpo, está levando ao perigo de morrer, sem chegar a se autorrealizar, sem chegar no topo da pirâmide, sem ter sido autorrealizada, sem estar contribuindo com a humanidade, sem estar fazendo o mundo um pouco melhor, né, sem ter se sentido reconhecida, sem ter sido amada, se sentir amado, enfim, tudo isso que essa pirâmide mostra que faz parte de você vivenciar uma vida completa, né, vivenciar de forma em que você viva a plenitude. Então, se você não está nem conseguindo sobreviver, você não está sendo feliz, né? Então, é necessário que a gente comece a olhar esse primeiro pilar de uma forma positiva, né? Ou seja, eu preciso cuidar da minha sobrevivência de forma positiva, né? Me alimentar da melhor forma, né? Para que eu possa ter uma saúde boa e manter a minha vida, né? Manter o meu organismo funcionando bem, tá? Então, além dessa fisiologia, né, de sobrevivência, de não ficar doente, é claro que estamos falando aqui de pessoas que já conseguem ter essas necessidades básicas de alimentação, né? Então, existem pessoas que vivem uma pobreza muito grande, que aí já é uma questão que é também governamental. Então, existem muitas coisas aí que acontecem no mundo que o governo deveria estar fazendo a sua parte, toda essa parte necessária, né, de esgoto, de ter uma água saudável, de poder ter uma distribuição de alimentos de forma mais em conta, né, para que todos possam vivenciar o básico necessário, né, para poder ir galgando nessa pirâmide. Então, se eu não consigo nem sobreviver, se eu não consigo nem me alimentar, como que eu vou conseguir ter uma profissão, ter um trabalho, conseguir sair dessa primeira hierarquia? Então, muita coisa acontece no mundo para que a gente viva um entretenimento, para que a gente esqueça, para que a gente não perceba, para que a gente não fique apontando para o governo o que ele deveria estar fazendo. Então, além disso, tem essa parte da fisiologia, né, que eu falei aqui, que é necessário a gente estar se alimentando bem, ter as condições básicas para a gente conseguir sobreviver. E tem os perigos também, está tudo dentro dessa hierarquia. Você percebe aí que os perigos, né, que também faz parte, né, do governo ajudar, né, nessa parte policial. Então tudo isso está dentro desse primeiro pilar. É muita coisa para falar, para dar exemplo dos obstáculos que a gente tem dentro desse primeiro pilar. Mas eu vou falar de alguns pontos aqui cruciais, que é esse da alimentação, é esse do governo que deveria estar, né, fazendo a sua parte, dando um subsídio maior às pessoas de cada país e podendo ajudar nessa parte toda básica para o ser humano conseguir sobreviver, pelo menos. E aí, cuidando, tendo a parte dos hospitais para a pessoa poder se tratar, se cuidar, né? Toda essa lei da sobrevivência, ela está pautada aqui nessa primeira hierarquia. Então, se você já consegue, né, ter aí a sua sobrevivência sanada, né, de forma positiva, ou seja, se alimentando bem, né, tendo as suas visitas aos hospitais, sabendo que é preciso, né, avaliar ali como é que está o seu corpo, né, tudo isso faz parte de uma sobrevivência, né. Além disso, tem também a parte fisiológica sexual, né, que isso ocasiona também muitos perigos, né, por conta dessa fisiologia, desse instinto humano de fazer sexo, né. Então,
Muitas pessoas sofrem abusos sexuais por conta dessa lei da sobrevivência, de ter esse instinto humano, né, sexual. E quando ele está apenas sobrevivendo, ele não sabe, ele não tem consciência, esse ser humano, de que existe toda essa pirâmide inteira, né, que é necessária para ser feliz. Não é apenas sobreviver, né? A vida não é só a sobrevivência, só que a maioria das pessoas vivem achando que o mundo é apenas sobreviver. É você se alimentar, é você fazer as suas necessidades básicas e fazer sexo, né? É o prazer momentâneo que as pessoas acreditam, a maioria delas, que isso aí é o mundo. A felicidade está nisso aí, né? Não sabe que existem outros pilares para a felicidade. Acredita que sanar essa necessidade de sobreviver, de se alimentar, de respirar, de estar bem de saúde e de fazer sexo, a vida está totalmente sanada. O que, na verdade, não é isso, né? Então, existem as pessoas que fazem o abuso exatamente por isso. Por quê? Porque não conseguiu chegar nos outros pilares, não conseguiu se sentir protegido na infância, talvez tenha sofrido abuso também, não se sente autoconfiante para conhecer alguém, para ter um relacionamento, não acredita no amor, não sentiu amor, não teve amor na sua infância, né? Muito menos autoestima, a autoestima é baixa, né? Então, essas pessoas acabam abusando de outras, né? E aí, por quê? Porque os outros pilares ele não vivenciou em fase alguma, né? Não vivenciou os outros pilares. Acredita que a vida é apenas sobreviver. Então, ele está ali, tem um salarinho dele, tem a comidinha pronta e acaba abusando, né? Acontece muito, padrastos, você vê aí, tios, até pai, né? Então, são coisas que acontecem no mundo que a gente vê por conta de essa sobrevivência, né? Essa lei da sobrevivência, as pessoas acharem que o mundo é só isso, entende? Então, se você passou por isso, né? E até mesmo as pessoas, as mulheres que acabam caindo no mundo da prostituição, exatamente por conta dessa lei da sobrevivência, né? Então, é uma necessidade do ser humano fazer sexo. Então, existe essa categoria, né? Em que as pessoas sabem disso e instruem, né? Ficam ali instruindo mulheres, né, a seguirem esse caminho. Por quê? Porque sabe que a humanidade tem essa necessidade e que você pode ganhar dinheiro com isso. Então, o capitalismo está aí em todas as hierarquias, né? Então, o capitalismo ele pode entrar nessa lei da sobrevivência, além dos mercados, né? De toda essa parte de sanar essa necessidade de se alimentar, de remédio para manter a saúde, para não adoecer, ou para tratar alguma doença. Tudo isso, o capitalismo está por trás, né? Então, dentro do sexo também. Por quê? Porque a maioria das pessoas estão nesse pilar de baixo. Elas apenas acreditam na lei da sobrevivência. O resto não existe para a maioria das pessoas. Então, o mundo gira na lei da sobrevivência. 5% da população mundial conhece essa pirâmide, né? Que está começando a se atentar para o segundo pilar. Existe um pouco mais. O terceiro, o quarto pilar, vai diminuindo a quantidade de pessoas que já conseguem suprir essas necessidades, todas essas 5 necessidades do ser humano. Então o mundo está sendo pautado, na sua grande maioria, pela lei da sobrevivência. Então você vê aí, você percebe que o que tem ocorrido, né, de muitas coisas aí, muitos porquês de sofrimento, de abusos, de problemas mentais, porque as pessoas não sabem que é necessário suprir as outras necessidades que eu falei no vídeo anterior, as outras 4 necessidades. Se você não está se sentindo autoconfiante, que é a segunda hierarquia, você não vai conseguir um trabalho. Então, muito do sofrimento das pessoas ocorre por conta desse primeiro pilar, porque a maioria das pessoas estão aqui, com as suas crenças apenas aqui. Acham que a vida é só sobreviver, tá? E aí vem tudo isso que acontece aí, né, que a gente vê no mundo, assalto, de abusos, de estupros, de violência. Por quê? Porque tudo se pauta na lei da sobrevivência, tá? Então, muitos abusos, muita violência dentro de casa é por conta que o marido acha que a mulher é para servir ele, né? Que é uma selva, é como se fosse uma selva. As pessoas vivem como se estivessem numa selva, apenas sobrevivendo. E a mulher tendo que doar
o seu corpo para a pessoa satisfazer a sua necessidade sexual, e ele precisa bater, ele precisa fazer com que essa pessoa dar limites para ela, não pode aparecer demais, não pode pintar as unhas, não pode aparecer seu corpo demais, porque o outro pode pegar, né, essa presa que é dele, né, que ele se satisfaz diariamente, sei lá quantas vezes. Então, é como se fosse o dono dessa presa para satisfazer essas necessidades básicas do ser humano. Para satisfazer essas necessidades básicas do ser humano. Então, você tem que subir nessa pirâmide. Começar a entender o que é o amor, que é na terceira fase, né? Que é você se sentir parte de um grupo, você começar a se socializar com pessoas que gostam das mesmas coisas que você, começa a ter empatia, começa a fazer com que essa conexão funcione, com que você se sinta bem ao lado das pessoas que você gosta. Começar a entender que cada um tem as suas afeições, tem a sua forma de ver a vida, e a gente precisa respeitar todos. Tudo isso está nesse terceiro nível. Só que, como eu falei, a maioria das pessoas está apenas na lei da sobrevivência. Por isso que não existe o respeito, não existe, na maioria das vezes, é claro, não existe o respeito, não existe a empatia, não existe o amor. Por quê? Porque está todo mundo ali, a grande maioria, vivendo na lei da sobrevivência. Então, as famílias vivendo dentro desse terceiro nível, já, né, os pais já dão proteção ao filho, já dão segurança para a criança, já começa a ensinar tudo isso que eu estou passando aqui para vocês. O amor começa a dar carinho, começa a ter empatia, a entender que ele é uma criança, né, que se errou é porque ele está aprendendo. Tudo isso faz parte de pais saudáveis que entendem essa pirâmide aqui e já estão se sentindo, fazendo essas necessidades serem supridas de forma positiva. E aí vem a autoestima, que é o quarto nível. Muitas pessoas não sentem essa autoestima elevada. Muito pelo contrário, não sabem nem o que é autoestima e ela está super baixa. Por quê? Porque não sabe suas capacidades, não sabe o que é exatamente, o que ele nasceu para ser, o que estamos aqui fazendo, né, nesse mundo. Então, essa autoestima, ela está baixa. E aí o que acontece? Muitas pessoas se sentindo inferiores às outras, se sentindo menos do que as outras. E aí vem a vontade de suprir essa necessidade de forma negativa. Eu supro essa necessidade de ser reconhecido de forma negativa. Como assim? Eu compro um celular mais caro para dizer que eu sou reconhecido porque eu tenho um celular caro, eu tenho um carro caro. Né? Muitas pessoas não têm nem uma casa para morar direito, mas tem um carro bonito. Né? Acontece isso. Por quê? Para poder ser reconhecido por algo. Fulano tem um carro tal. Então, esse reconhecimento ele vem por coisas que a pessoa tem e não pelo que ela é. Então, a autoestima está ligada ao que você é e não ao que você tem. Então, quando você busca ser reconhecido por um corpo que você tem, fulano de tal é muito malhada, é muito bonita, não sei o quê, é reconhecida, aí você tenta ser reconhecida por uma imagem. Só que a sua autoestima está baixa. Você não sabe quem você é direito, quais são suas capacidades. Então, a autoestima fica baixa. E você tenta ser reconhecido por algo que não é autoestima. É algo que você está buscando ter uma imagem boa, no caso. Então, a gente precisa buscar a sanar, a suprir essas necessidades de forma positiva. Ou seja, você precisa ter autoestima elevada e não buscar negativamente ser reconhecida por outras coisas que não faz parte da sua autoestima. A autoestima é que vai te dar o reconhecimento positivo. De que forma? Quando você tem autoestima elevada, você sabe suas capacidades, você sabe do que você é capaz, você começa a fazer algo pelo mundo, e aí você é reconhecido por isso. E aí a sua autoestima fica elevada. Então essa é a verdadeira forma de você conseguir sanar, suprir essa necessidade. Só que, como estou falando aqui dos obstáculos, dos porquês, do sofrimento, as pessoas estão buscando suprir essa necessidade de forma negativa. Ou seja, sendo reconhecido pelo que ela tem, e não pelo que ela é. Entende o porquê do sofrimento? Então, a última hierarquia é a do autoconhecimento, né? Da autorrealização, da busca pelo propósito de vida. Então, o mínimo de pessoas estão buscando pelo seu propósito de vida, estão buscando por autoconhecimento, por entender mais sobre você mesmo, sobre como você pode ser feliz, que é o que a gente está fazendo aqui, que é o que eu estou ensinando aqui, para que você comece a entender que você precisa buscar por esse autoconhecimento, por esse teu propósito de vida, para que você possa ser de fato uma pessoa feliz. Poucas pessoas estão fazendo isso. Como eu falei, 5% da população mundial. Então, se você ainda não está em busca do seu autoconhecimento,
em busca de elevar sua autoestima, em busca de ter empatia, de saber o que é o amor verdadeiramente, de ser uma pessoa mais segura, autoconfiante, para poder sair da lei da sobrevivência, porque nessa lei está todo mundo, assim que nasce, estamos nela. Então, se você está apenas na lei da sobrevivência, basta nascer para estar nela. Precisa subir essa pirâmide, tá? Então, nasceu, você está na lei da sobrevivência. Agora, você precisa mudar de hierarquia, começar a subir essa pirâmide, né? Tratar, se você teve, como eu falei, pais que não te deram autoconfiança, você precisa buscar por isso, né? Terapias, o treinamento, ele vai sanar, suprir todas essas necessidades aqui. Eu já vou falando de forma breve, mas para que você saiba que o meu intuito é que você consiga ser autorrealizada, feliz, o mais breve possível. Então, estou te dando o caminho mais rápido, né? Que foi estudado por grandes pesquisas no passado, né? Como eu citei, que foi essa pirâmide de Maslow. Então, se você usar essa pirâmide para ser feliz, com as dicas que eu estou te dando aqui, com os esclarecimentos que eu estou te dando aqui sobre os obstáculos que você vem tendo, o sofrimento que você vem tendo, é exatamente por tentar suprir essas necessidades de forma negativa. Você precisa suprir de forma positiva. Tá legal? Então, na nossa próxima aula, nós vamos entender um pouco mais sobre o como a gente pode fazer com que consigamos suprir essas necessidades de forma positiva, tá? Então, até a nossa próxima aula. Já compartilha com as pessoas que você acha que pode fazer sentido, traga elas para a nossa semana do Destrave Sua Vida e deixe aí a sua mensagem, né? Compartilha aí o que você está achando dessas aulas, quais foram os seus insights. Eu quero saber aí o que você está achando. Tá? Um beijo grande e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.